Bom dia, amados. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Discipuladora da Igreja Batista Bandeirantes. Nós mudamos o nome da Escola Bíblica Dominical para a Escola Bíblica Discipuladora, porque o nosso objetivo na Igreja Batista Bandeirantes é de formar discípulos, de ensinar a cada discípulo a ganhar novos discípulos. Então a gente tem todo um currículo que visa colocar essa mentalidade na cabeça de cada membro da nossa igreja, que nós estamos sendo preparados para fazer novos discípulos, dando continuidade ao que Jesus nos ensinou. E a gente está num módulo avançado da Escola Bíblica Discipuladora. E nesse módulo a gente está estudando a matéria Métodos de Estudo Bíblico. Qual que é o objetivo dessa matéria? O objetivo dessa matéria é fornecer ao aluno as ferramentas necessárias para que ele mesmo possa, por si só, descobrir as verdades da palavra de Deus para ensinar a outras pessoas, para a sua vida e para ensinar outras pessoas. O estudante ele deve compreender que todo e qualquer estudo bíblico tem como premissa levar o leitor para um contato direto com as Escrituras, de tal maneira que a sua vida seja moldada pela palavra de Deus. É muito importante a gente entender que estudar a Bíblia é algo que enriquece a nossa vida. É muito importante para a nossa vida. Eu estou falando aqui não somente para os cristãos, mas para todo mundo. Porque tem muita gente que tem dificuldade de entender a Bíblia. Muita gente que tem dificuldade de aprender sobre a palavra de Deus, sobre o que é a Bíblia, por que a Bíblia fala um texto assim e em outro lugar fala diferente. Eu não compreendo, muita gente fala que não compreende as Escrituras, quando lê a Bíblia não entende nada. Então a gente vai poder aprender juntos aqui nessa aula e nessa escola bíblica que nós vamos ministrar a partir de agora através da internet, como fazer isso. Então a gente vai ter ferramentas, eu vou ensinar para vocês como ter ferramentas e recursos que vocês vão poder utilizar para poder entender melhor a Bíblia. Primeiro a gente tem que entender que é importante estudar a Bíblia. Por quê? Porque para nós ela é a revelação de Deus, conforme Hebreus capítulo 1, verso 1. Contém o plano de Deus para nossas vidas. E ela também ela é eficaz. A gente vai entender que quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai ver que ela é muito eficaz para a nossa vida. A gente vai ver o que ela é e o que é que ela faz. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando conosco. E, ultimamente, a gente tem percebido que o estudo das Escrituras, o estudo da Bíblia tem sido muito fraco. Quando a gente vai em muitas igrejas por aí, a gente percebe que existem muitas igrejas que ficam muito de conversinha, com um papo furado, falam muita coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Você senta lá e começa a ouvir a palavra, ouvir o cara falar muito tempo, um monte de coisa, e aí a última coisa que ele faz é abrir a Bíblia. Você vê muito comércio de coisas, vendendo coisas, mais falando em dinheiro do que na Bíblia, falando da palavra de Deus, da Bíblia. Então a gente percebe que não existe uma dedicação. As pessoas não estão se empenhando em estudar a Bíblia. Então, por isso que a gente, na nossa igreja, a gente preza muito pelo estudo da palavra de Deus. Tanto nos sermões que vocês vão ouvir, pregados por mim, a partir de agora, nesse canal, tanto também nos estudos que nós fazemos, nós usamos a palavra de Deus. Nós procuramos manter o nosso foco ali no estudo da Bíblia, do que está sendo tratado ali. Esse é o objetivo dessa matéria, ensinar você a, quando estiver estudando a Bíblia, ver o que ela tem, o que é que o texto tem para a sua vida, aplicando para a sua vida e aplicando para a vida das pessoas. Qual que é a importância do estudo bíblico, né? Eis algumas características indispensáveis aos alunos. A importância do estudo bíblico é para o nosso crescimento espiritual. A gente entender a nossa relação com Deus, desenvolver a nossa vida com Deus, e também para o crescimento espiritual. Para o alimento cotidiano, a gente entende que a palavra de Deus é um alimento para a nossa alma, cotidianamente. Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
E também a Bíblia, é importante a gente estudar a Bíblia para a gente saber como andar, porque para nós ela é como se fosse um manual de vida. Ela nos ensina como a gente deve andar no mundo, sabe? A forma que a gente deve viver. E também a Bíblia ensina a gente a trazer pessoas para o reino de Deus. Ela que nos ensina. E quando a gente estuda a Bíblia, então a gente consegue ser ensinado e compreender e saber como trazer as pessoas para o reino de Deus, trazer as pessoas para Deus. E também é com a Bíblia que o crente deve manejar bem. A Bíblia lá em 2 Timóteo, né, capítulo 2, verso 15, fala: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. A gente precisa, nós cristãos, principalmente, e todos os que estudam a Bíblia, precisam manejar bem a Bíblia. E a Bíblia fala que a gente precisa se apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A própria Bíblia ela vai falar sobre estudo bíblico. Aí a gente não vai entrar nesse mérito agora, porque eu quero fazer apenas uma introdução da nossa escola bíblica discipuladora. Estou fazendo uma introdução aqui para que vocês possam entender como funciona, né? Então a própria Bíblia ela vai falar do estudo bíblico. Em Deuteronômio, capítulo 6, do capítulo 11, ela vai ensinar para a gente, a própria Bíblia ensina que a gente precisa estudá-la. Em Josué também fala lá, Neemias, Salmo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, Colossenses 3,16, 1 Pedro 14, verso 11. Todos esses textos, esses livros que eu mencionei agora para vocês, com esses capítulos e versículos, falam que a própria Bíblia nos ensina a estudar a Bíblia. E quais são as atitudes que nós devemos ter com o estudo da Bíblia? Primeira, a gente precisa ter uma atitude correta. Existem muitas atitudes erradas, negativas, né, que as pessoas têm, como eu já falei anteriormente. A atitude negativa que as pessoas têm é que elas acham que elas não são capazes de entender a Bíblia, né? Mas quando a gente tem as ferramentas e os recursos disponíveis para a gente poder entender e ter capacidade para entender a Bíblia, a gente começa a entendê-la perfeitamente bem. A gente consegue entender e desvendar alguns mistérios e segredos que a Bíblia tem. Uma outra atitude negativa que as pessoas têm quando vai ler a Bíblia é preguiça. A gente consegue ler qualquer livro, a gente consegue ler qualquer outro livro, mas quando se trata da Bíblia, as pessoas têm uma dificuldade muito grande, têm uma preguiça muito grande, essa é a realidade, de estudar a Bíblia, né? Porque muitas pessoas não acham a Bíblia um livro interessante, mas quando você começa a ler a história de um povo, do povo de Israel, e o que é que isso tem a ver conosco, desde o início você começa a compreender compreender questões que nós estamos vivendo, conflitos, crises que nós passamos hoje, que a Bíblia já diz e já dizia desde o início. Por isso que a gente consegue ter uma confiança, uma fé muito grande e inabalável nesse momento, porque a gente já conhece o que a Bíblia fala e o que Jesus falou sobre isso. O Antigo Testamento falou sobre as profecias bíblicas que estão acontecendo hoje, né? As coisas que estão acontecendo hoje. Jesus confirmou o que os profetas disseram no Antigo Testamento. Jesus confirmou no Novo Testamento. Então, a gente precisa ter uma atitude correta diante da Bíblia, não ter preguiça para ler, entender que a gente também é capaz de entender a Bíblia quando a gente lê. Então, tudo isso a gente precisa ter, essas atitudes corretas, né? A atitude correta também envolve que a gente precisa acreditar que Deus vai nos ajudar a compreender. A gente precisa ter também um coração receptivo com a Bíblia, porque tem muita gente que tem preconceito por se tratar de um livro sagrado, que às vezes as pessoas acham que a Bíblia é um monopólio dos crentes ou de um grupo religioso. Não, a Bíblia não é monopólio dos crentes. A Bíblia é um livro acessível a todos. E a partir do momento que a gente abre essa Bíblia para ler, então a gente começa a entender o sentido da nossa existência. Por que nós estamos aqui na Terra e qual que é o propósito com o qual Deus nos trouxe aqui. Então a gente começa a entender
A Bíblia é para todos, não é para um grupo específico de pessoas. A Bíblia católica, existe uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, né? A Bíblia protestante, ela tem 66 livros, e a Bíblia católica tem alguns livros a mais, que são chamados livros apócrifos, livros que não foram considerados como inspirados dentro do cânon, o cânon bíblico, né? Que a gente fala, no cânon que foi estabelecido os livros inspirados. Depois, com o tempo, a gente vai falar sobre isso. Agora a gente não vai falar sobre isso. Estou apenas dando uma pincelada, uma introdução da Escola Bíblica Discipuladora que nós temos na nossa igreja, que a gente está tratando sobre como estudar a Bíblia, tá bom? Então a gente precisa ter um coração receptivo, de pensar assim, eu vou receber o que Deus tem para mim na sua palavra, conforme Salmo 3, verso 10. E a gente está estudando sobre o primeiro método que a gente vai passar para vocês, é o método indutivo sintético, né? O método indutivo é aquele que leva o aluno a estudar o texto cuidadosamente, observando todos os particulares e pormenores para então tirar uma conclusão. Por exemplo, a gente vai pegar ali aquele texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu posso fazer, por exemplo, um estudo indutivo, sintético desse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, essa primeira parte eu estou dividindo o livro, só para vocês entenderem como que funciona esse estudo sintético, indutivo sintético. Eu vou pegar em partes, pegar cada parte, separar em cada parte, para trazer para o todo. Então esse versículo, a primeira parte do versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, por exemplo. Ele amou o mundo exponencialmente, ele amou o mundo de uma maneira tal que a gente não tem como descrever, não tem vocabulário português que possa descrever, não existem palavras dentro do vocabulário português que possa descrever como que é esse amor, que tamanho que é esse amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, por exemplo. Ele amou de tal maneira, esse amor foi um amor tão exponencial que ele deu o seu próprio Filho. Deus deu o seu Filho. Imagina só Deus dar o Filho dele. Deus deu o seu Filho. É uma dádiva de Deus, né? Deu o seu próprio Filho. O que era mais importante? Por exemplo, quando a gente compara o dar o Filho, a gente fala de um ser humano, por exemplo, eu dar o meu próprio Filho para morrer por pessoas, eu não teria condições, nem você também teria. Então a gente começa a estudar e pensar, poxa, Deus amou de tal maneira, um amor que não é comparado com o amor humano, que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, ou seja, ele dando esse Filho, todas as pessoas que creem nele não vão morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, todo aquele que crê não pereça. As pessoas que creem nesse Filho, que foi dado como dádiva de Deus para nós, não vão morrer. Aí essa morte, aí a gente vai estudar profundamente e vai ver que essa morte não é uma morte física, é uma morte espiritual. Não vão morrer eternamente, ou seja, depois que você tem essa vida aqui, existe outra vida lá, depois da morte. Então você não vai morrer, você vai viver eternamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é só para vocês entenderem como que é esse estudo indutivo sintético. Aí eu divido esse versículo em várias partes e eu começo a analisar cada frase, né, desse versículo. Por exemplo, João 3,16, que é esse texto que nós estamos mencionando aqui, porque Deus amou o mundo, né? Amou o mundo, eu posso dividir em uma parte, de tal maneira a segunda parte, que deu o seu Filho unigênito, terceira parte, para que todo aquele que nele crê, quarta parte, e não pereça, mas tenha a vida eterna, como a quinta parte do versículo. Então eu separei aqui em 3 partes esse texto, esse versículo, para que a gente possa estudar. Aí a gente vai analisando cada frase dessa aqui, a gente vai analisando profundamente cada frase, o significado disso, de cada parte dessa. Então a gente vai estudar dessa forma a partir de hoje. Os irmãos da igreja vão acompanhar aí nosso estudo. Eles já estão
na parte de... a gente já está bem avançado, né, nesse estudo. A gente está estudando o método indutivo biográfico, que é a vida da pessoa, mas eu quero começar do início, para que todos vocês possam acompanhar o nosso raciocínio, o raciocínio do nosso estudo, seguir, né, a sequência, para vocês também poderem ser abençoados junto conosco, tá bom? Deus abençoe, até a próxima. Estaremos juntos. 15 minutos de aula, introdução, e aí a gente vai partir para a sequência no próximo domingo. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa tarde. E estaremos juntos também no culto online, ao vivo, no YouTube. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse canal da nossa igreja, que é um veículo novo em meio à crise que nós estamos vivendo, e contamos com a sua ajuda para que a gente possa alcançar pelo menos os mil inscritos, para que a gente possa transmitir através do celular o culto ao vivo lá na nossa igreja, tá bom? Deus abençoe. Estaremos juntos hoje, mas nós não teremos público na igreja. Não teremos público hoje, né, devido ao Covid-19, esse problema que a gente está vivendo. Cada um dos irmãos da nossa igreja estarão participando do culto nas suas próprias casas, e também vocês estarão conosco também participando desse culto, porque todos juntos, cada um na sua casa, estaremos oferecendo esse culto ao Senhor. Deus estará assistindo esse culto, tá bom? Tchau, Deus abençoe vocês, até mais.